Então, é o seguinte, eu acho, a minha opinião é o seguinte, dependendo da idade da criança, quanto mais você puder ficar com ela, melhor. Então, assim, até os 6 anos de idade, sinceramente, se você tiver que escolher entre fazer uma atividade extracurricular e ficar mais tempo com você tranquila, eu não só escolheria, mas eu escolhi isso para os meus filhos, né? Então, eu acho que priorizar estar com os nossos filhos, fazer uma leitura em voz alta, conversar com eles, estar com eles, fazer uma rotina tranquila durante o dia é muito mais importante do que fazer uma atividade extracurricular. Essa é a minha opinião e foi assim que eu fiz com os meus filhos. À medida que eles vão crescendo, pode ser que realmente seja necessário você colocar uma atividade, né? Mas colocar em muitas atividades extracurriculares pode ser um tiro no pé. Porque qual é a intenção? A intenção muitas vezes é que os nossos filhos desenvolvam habilidades cognitivas e físicas. Isso é bom em si? É bom. A questão é, não adianta você fazer bastante atividade e o seu filho não ter tempo de ócio, e o seu filho não ter tempo de descanso, e ele não ter tempo de convívio com você e com os irmãos, entendeu? Então, é necessário tentar pesar um pouco a real necessidade de uma atividade extracurricular, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu sei que fica um frenesi de todas as mães quererem colocar os seus filhos, e as mães que optam por não colocar os seus filhos numa atividade extracurricular ficam morrendo de medo. Ai, será que eu tô privando meu filho da natação, privando meu filho do jiu-jitsu, privando meu filho de fazer uma outra língua, privando meu filho de não sei o quê? Então, realmente, elas ficam um pouco ansiosas, né? Eu tive na situação, porque quando eu tive os meus primeiros filhos, eles chegaram a ir para a escola com 3 anos, porque foi o máximo que eu protelei. Enfim, tem uma história que depois eu posso contar. Embora eu não quisesse colocar eles na escola, eles acabaram indo para a escola. E aí, eu não colocava eles em nenhuma atividade extracurricular, porque eu achava que eles tinham que ficar comigo. Nessa, todas as mães colocavam seus filhos na natação, colocavam no jiu-jitsu, colocavam não sei aonde. Eu falava, cara, não, eu vou ficar com os meus filhos em casa. E foi isso que eu escolhi. Então eu passei por essa situação de ficar um pouco assim, ai, será que eu tô fazendo a escolha certa? Né? Poxa, tem tantas crianças que estão fazendo uma série de coisas. E hoje eu sei que foi melhor escolha que eu fiz com os meus filhos. Os meus filhos têm um desenvolvimento cognitivo maravilhoso, desenvolvimento físico maravilhoso, não tiveram nenhum déficit em relação a isso, mas eles tiveram uma educação afetiva muito boa, muito importante, porque assim, era algo que eu priorizava demais, tanto eu quanto meu marido, né? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque essa questão de idade de ouro, de sinapses neuronais, que é necessário fazer tudo e precocemente, e vamos fazer não sei o que, isso pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, entende? A gente já tem uma série de coisas para fazer, a maioria das mães trabalham, entendeu? Então, nessa ânsia de você querer colocar os seus filhos em todas as atividades, você acaba não conseguindo ficar um tempo com ele, vendo ele agir normalmente, e mais do que isso, deixando ele cansado. Uma criança pequena é uma criança que precisa de calma, sabe? Senão, realmente, na pressão, as crianças não funcionam. Na verdade, ninguém funciona na pressão, né? Então, muitas vezes as crianças ficam com muita birra, não conseguem comer, não conseguem dormir pelo excesso de atividade. Então, é necessário realmente cuidar disso, né? Então, é mais importante ficar com os pais, principalmente os menorzinhos, é muito mais importante ficar com os pais, é muito mais importante dormir, comer, cuidar dos hábitos básicos infantis do que fazer uma atividade. Pensar em colocar numa atividade e a criança vai com isso perder a soneca é loucura. Eu acho loucura. Eu não fiz com meus filhos e eu acho uma doideira. Porque a criança vai perder algo que é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento emocional, que é o sono, em detrimento de uma atividade física, sabe? Então, cuidado. Na última aula da comunidade, eu estava falando muito disso. Tem coisas muito maravilhosas e tem verdades absolutas
Verdades absolutas não. Tem conceitos que são muito verdadeiros, mas são muito mal aplicados no momento errado, né? Então eu falo bastante sobre isso em relação à autonomia, em relação à segurança afetiva e em relação à liberdade. Esses 3 conceitos precisam ser muito bem entendidos. Todas essas coisas são muito boas e muito necessárias. Só que cada uma dessas coisas precisa ser orientada para as crianças de uma maneira correta, porque senão vai dar confusão. Então, o que normalmente as mães escutam dizer? Ah, liberdade é muito bom, e não sei o quê, e dar autonomia, e segurança afetiva. E aí, com isso, elas se enrolam na hora de aplicar isso no seu dia a dia. Entende? Elas aplicam de forma muito deturpada e ficam confusas, principalmente de acordo com a idade da criança. E isso dá uma confusão danada. Então, lá na aula, eu dei uma explicada, assim, bem clara sobre isso. Dei muitos exemplos práticos. E aí, a questão é a gente não enfiar os pés pelas mãos, né? Tudo a gente precisa e pode fazer com os nossos filhos. A questão é a gente ter a segurança de saber qual é o momento certo de fazer as coisas, né? Qual é o momento mais adequado e, obviamente, sempre levando em consideração a nossa realidade de vida, né? Que isso vai mudar de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas tentando sempre pensar no bem dos nossos filhos e essa aí que tá a dificuldade que a gente se enrola, como, por exemplo, nessa questão das atividades, né? Atividades são boas? São boas, né? Fazer as atividades sim, mas será que é o momento certo? Será que é necessário fazer isso agora ou não? Então, é um pouco sobre isso.